Entrevista. Que será com a Rovana Reale Bortolini, diretora de projetos e políticas de sustentabilidade de Porto Alegre. Ela que fará hoje uma apresentação do Plano de Ação Climática de Porto Alegre no Centro de Monitoramento e Contingência Climática. O plano que tem basicamente 30 ações para preparar Porto Alegre para possíveis eventos climáticos extremos e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Por falar em eventos climáticos, é justamente uma situação que estamos novamente aí vendo no estado do Rio Grande do Sul. Aqui por Porto Alegre, esse chove, para, mas a tensão está no ar. As pessoas ficam preocupadas porque a gente sabe que em maio foi toda aquela catástrofe histórica aqui em Porto Alegre. Mas para trazer mais informações para a gente agora, então eu convido a Rovana, inicialmente dando um bom dia e pedindo para ela uma breve apresentação, o que ela pode antecipar para nós desse plano de ação climática. Bom dia, Rovana. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo. O que pode antecipar para nós, Rovana, sobre esse plano de ação climática que será apresentado às 9 horas? Certo, Paulo. Bom, foram 19 meses de muito trabalho, né? Nosso planejamento climático, ele começa lá em 2020, quando a gente começa a estudar e fazer um inventário. E hoje a gente consegue ter um planejamento robusto, um guia para toda Porto Alegre de como as nossas ações deverão ser pautadas e baseadas para a gente ter, então, uma Porto Alegre com menos emissões de gás de efeito estufa e mais adaptada. Hoje serão apresentadas, então, as 30 ações que foram amplamente discutidas com vários setores da sociedade, secretarias, e dentre dessas ações, então, nós teremos uma forma de começar a reduzir as emissões através dos nossos projetos e deixar a cidade mais adaptada. E essas ações, elas são divididas em 3 grandes eixos. Tá, são 3. E quais seriam esses 3 grandes eixos, por favor? São o Pôr Abaixo Carbono, que tem como objetivo a gente reduzir as emissões, e ali a gente vai tratar de ações relativas ao transporte, energia estacionária e resíduos. Como por um exemplo, posso te dar um projeto que a gente já vem fazendo, que é a certificação sustentável, onde a gente já certificou mais de 100 empreendimentos. Ele está totalmente adequada à ação número 6, por exemplo. O outro eixo é o Pôr Resiliente, e ali a gente começa a preparar a resposta da comunidade para esses eventos adversos das mudanças climáticas. Então entram ações de preparação e monitoramento, educação e prevenção, na questão de prevenção, por exemplo, de vetores de arboviroses, e na parte de monitoramento a gente tem alguns projetos que nós anunciamos recentemente, como o Plano de Preparação e Mitigação de Desastres Climáticos, a nossa atualização do plano de contingência, instalação de totens para monitoramento e alerta. E entramos então agora no terceiro eixo, que é o POA Verde e Azul, que tem como foco a manutenção das nossas áreas verdes, dos nossos ecossistemas, a questão da água e esgoto, né? Ampliar o tratamento de esgoto, reduzir o nosso uso e perda de água, e drenagem e recursos hídricos, onde entra, por exemplo, uma modernização do nosso sistema de proteção contra cheias. Certo. Paulo, acho importante ressaltar que são 30 ações, mas a gente tem no total mais de 150 subações para ficar bem definido como a gente deve elaborar nossos projetos. Rovana, num caso hipotético, que na prática aconteceu isso em maio, por exemplo, quando começa uma situação de inundação, de enchente em Porto Alegre, as comportas ali são abertas, a água começa a invadir o centro de Porto Alegre, haverá um protocolo para esse tipo de situação? Sim. Exatamente. O plano prevê isso e a gente já em contato, né, com todos esses estudos, já iniciamos essa contratação e, na verdade, ela já foi contratada. Anunciamos semanas atrás, que é o plano de contingência, onde é um protocolo que as pessoas elas vão saber para onde correr, onde estão os centros de apoio, de abrigagem, onde é que estão os pontos de doação, quais são as rotas de fuga, toda essa preparação em casos de eventos extremos. A gente vê que não é só Porto Alegre, né, isso está acontecendo no mundo inteiro, mas falta justamente essa preparação da população. E com certeza haverá um investimento básico e substancial em equipamentos, não é? Sim, estamos justamente fazendo esse tipo de contratação. Um exemplo são os totens, né, que a gente também anunciou, 10 totens e as réguas.
Perfeito. Mais algum ponto em destaque, Rovana, que você gostaria de trazer para nós de informação, adiantando um pouquinho mais ainda sobre esse plano de ação climática que será apresentado hoje às 9 horas? Sim, a gente fez todo esse planejamento das ações buscando essa neutralização do carbono em 2050, de acordo com o Acordo de Paris. Então, todas as nossas ações foram modeladas para que a gente tenha essa redução de fato e a gente não precisa viver nessa constante luta de adaptação, né? A gente precisa reduzir as emissões. Então, foi feita toda uma modelagem técnica testando ali qual é a necessidade de redução para Porto Alegre. Essa redução, claro que os ônibus elétricos é um exemplo disso, mas ele é quase que um gesto simbólico, porque a gente sabe que a emissão, toda a emissão é importante, mas ela é pequena para o tamanho do problema. Mas são essas ações ao longo do tempo, até 2050, que farão a diferença, até um trabalho de conscientização de empresários. Exatamente. Além da troca da matriz energética, né, do transporte público, os veículos particulares são os que mais emitem na cidade. Então, a gente precisa começar a trabalhar com incentivos para que a população vá trocando aos poucos tanto o seu modo de transporte, né, por modos mais sustentáveis, quanto a matriz energética ali, o tipo de energia que se utiliza no seu automóvel, para elétrico, híbrido, algo nesse sentido. Perfeito. Rovana, muito obrigado por atender a Rádio Mix e sucesso aí na apresentação desse plano que na prática ele de fato possa trazer mudanças importantes para Porto Alegre. Obrigada, Paulo. Agradeço o convite.